Bênção de Deus, amados, a estarmos na casa do Senhor, reunidos em comunhão uns com os outros, para juntos adorarmos ao Senhor e ouvirmos a sua voz ministrar aos nossos corações. Nossos adolescentes estão na convivência, tiveram uma noite de vigília abençoada para a glória de Deus, e durante todo o dia ali estarão chegando logo mais. Estiveram ali louvando ao Senhor também durante esse dia, para a honra e glória do Senhor. Vamos, amados, neste momento apresentar as pessoas que nos visitam. Amém, amados? Amém? Só os irmãos para lembrarem que, agora a gente tem que estar com os ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar com a gente. Depois a gente conversa bastante uns com os outros. Amém? Está nos visitando, queridos, nesta noite, o irmão Fabiano e família. São nossos vizinhos. E ali estão participando conosco, nossos vizinhos e irmãos em Cristo. Também o presbítero Arismar Inácio, a esposa Osiane e filhos ali do Templo Central, onde estão nossos irmãos. Muito bem, Deus abençoe. Temos alguns nossos irmãos aqui dos Gideões Internacionais, anualmente estão aqui conosco, e hoje eles vieram para estar cultuando conosco nesta noite. O irmão Marcos, irmão Delmo, irmão Açoeiro, irmão João Marcos, prazer tê-los aqui conosco, João Matos, cultuando a Deus nessa noite. Há mais alguém nos visitando essa noite? O Helder Oliveira também, nosso amigo irmão em Cristo. Estudamos juntos no seminário e somos felizes com a presença de todos vocês. Há mais alguém nos visitando essa noite? Aqui também, os amigos aqui da Denilde. Glória a Deus, nossos amados irmãos também. Glória a Jesus. Várias pessoas nos visitando. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui conosco. Que a bênção de Deus continue repousando sobre as vossas vidas e sendo multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero apresentar neste momento o Ataíde José Costa Ricardo e Antônia Valdilene Ribeiro de Souza. Pedir para que, por gentileza, eles fiquem de pé. Nossos irmãos já estão se congregando conosco aqui já há algum tempo. Já cumpriu os meses estatutários, para serem recebidos por aclamação. Eles vêm de uma outra igreja, também de mesma fé, e decidiram filiar-se à nossa igreja e tornarem-se membros. A igreja quer receber por aclamação. Diga comigo, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, irmão Ataíde, irmã Valdilene, Deus possa abençoar grandemente as vossas vidas. E quero também convidar a Fátima Cardoso para ficar em pé. Nossa irmã já conhecida de alguns dos nossos irmãos, que vem com carta de mudança ali da Igreja Batista Central de Fortaleza, pastor Armando Bispo. Os irmãos querem recebê-la. Diga comigo, seja bem-vinda. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente nossos amados irmãos, que se tornam agora membros da família da cidade. Vamos agora servir ao Senhor com alegria, com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Chamamos os obreiros para o serviço do Santo Ofertório, para apresentarmos a Deus nessa noite nossos dízimos e as nossas ofertas. Convidar o Helder Oliveira para apresentar um cântico enquanto nós apresentamos nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor por esse momento do culto, que também é um momento espiritual. Esse também é um momento espiritual no culto, porque é o reconhecimento de que tudo que é material veio do invisível, E veio do Criador dos céus e da terra. E aprove a Deus colocar porção de tudo que Ele criou sobre os nossos cuidados. E essa porção que Ele colocou sobre os nossos cuidados, nós devemos agir como mordomos fiéis, administrando o bem de tal forma que o nome de Deus seja glorificado através
da administração dos bens que Ele colocou em nossas vidas. Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. Quero convidar aqui o pastor Evandro para fazer essa oração. Glória a Deus. Eu saúdo a todos, irmão, com a paz do Senhor. Irmão, eu queria, por gentileza, convidar a igreja, aqueles que podem ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. O pastor Antônio José dizia que de pé fica até mais fácil colocar a mão no bolso, né? Amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Nós abençoar, em nome de Jesus, a obra do Senhor aqui nesse lugar. Excelentíssimo Deus, nosso Pai, que está no céu, Senhor da glória, Deus amado e Deus santo. Ó Deus querido, é com muita alegria, Senhor, que estamos nesta noite, ó Pai, em sua presença gloriosa, neste santuário, meu Deus, para nós juntos, Senhor da glória, te exaltar, Senhor, te glorificar, meu Pai, e te adorar, Senhor querido, na beleza de sua santidade. Assim, meu Senhor, aqui está a tua igreja reunida, Senhor, e unida em nome de Jesus. Pai amado, neste culto de louvor, de adoração ao teu santo nome, aonde, Senhor, teus filhos, Senhor, agora, com muita alegria, Senhor, vão contribuir, Senhor, para a tua grande obra, aqui neste lugar. Ó Pai Santo, abençoa poderosamente os teus servos, Senhor da glória, que nesta noite trouxeram, Senhor, os seus dízimos, as suas ofertas, Senhor da glória, para o mantimento, meu Deus, desta grande obra. E assim, meu Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre os teus filhos, ó Pai, aqueles, meu Deus amado, também que estão desempregados, que não têm, Senhor, condições nesta noite de contribuir, de ofertar, mas tu és o Deus de milagre. Nesta noite, Senhor, abre as portas de facilidade, e amanhã, Senhor, teu servo vão contar a vitória. Abençoa poderosamente, em nome de Jesus, é o que eu te peço, e já te agradeço, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém? É uma satisfação estar aqui na Cidades Funcionários, e o que isso para mim é um referencial de cristão. Desde o seminário comecei a admirar, tive o privilégio de ser aluno também com ele, e Daniel também é uma bênção, duas pessoas maravilhosas. Obrigado, Viquias, pelo convite de estar aqui para cantar o Senhor Jesus, que é o Deus que cuida de todos nós, que é o nosso dono, nosso Senhor, nosso melhor amigo, que ainda que o choro possa durar uma noite, é pela manhã que vem a alegria, porque Deus tem cuidado de mim e de você. Ele seca dos nossos olhos as lágrimas, e empresta sempre o seu ombro, quando assim precisamos. Ele está com a gente 24 horas. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém para conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas dos olhos molham o teu rosto, e há tanto sofrimento. Pega a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Porque temer se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, teu sorriso não renasce, toda ansiedade
hoje deixa erga tua voz e clame ao Senhor e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Pra que temer? Pra que temer se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Glória a Deus. Queridos, abramos as nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Para ouvirmos mais de Deus ainda essa noite. Porque Deus já tem falado. Querido Deus e Pai, Senhor, nós honramos o Teu nome e agradecemos a Ti por mais uma vez podermos estar inclinados diante da Tua presença, adorando, sentindo, Senhor Deus, a Tua presença entre nós. Vem, Senhor, essa noite, mais uma vez, pelo Teu amor e misericórdia, ministrar aos nossos corações. Senhor, cada um de nós precisamos ouvir a Tua voz. Cada um de nós precisamos da Tua palavra. Fala as nossas vidas nessa noite. Alimenta-nos, edifica-nos, exorta-nos. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, somos Teus filhos. E como os filhos, ó Pai, neste momento, estamos totalmente voltados a ouvir o que Tu queres falar conosco essa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 13, é um texto da palavra de Deus, em que o apóstolo Paulo está a escrever a uma igreja que se considera uma grande igreja. Uma igreja que se acha muito espiritual. Uma igreja que acha que tem muito de Deus. E uma igreja que se ufana, se orgulha de sua espiritualidade. Mas esse texto que o apóstolo Paulo escolhe para falar com essa igreja, ele volta lá no Antigo Testamento e colhe aquilo que ele chama de figuras. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essas figuras de advertência nesta noite. Quando nós estamos nos preparando para tirar a nossa carteira de habilitação, nós aprendemos que existem algumas placas, no trânsito.
placas de regulamentação, placas de advertência, placas indicativas. As de regulamentação são de caráter de obrigação para o condutor, as suas informações. As de advertência são apenas de caráter de recomendação e as informativas apenas de caráter comunicativo. E hoje nós nos deparamos com algumas figuras de advertência que o apóstolo Paulo trouxe à igreja de Corinto e que é muito importante para mim e para você, para que a gente não possa cair nos mesmos erros que Israel caiu e que a igreja de Corinto estava caminhando para seguir o mesmo caminho difícil e complicado que Israel seguiu. Nós temos, amados, uma preocupação do apóstolo Paulo para que a igreja não fosse ignorante, não tivesse conhecimento do que tinha acontecido com Israel, para que ela também não seguisse o mesmo caminho de Israel. E esse texto ele nos deixa muito claro que não adianta apenas começar bem, é necessário permanecer bem e terminar bem. O versículo 1 nos diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Eu não quero que vocês não tenham conhecimento do que aconteceu aos nossos pais. Quero que vocês conheçam a história dos nossos pais, para que vocês não caiam no mesmo problema dos nossos pais. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele não está escrevendo a uma igreja de maioria judaica. A igreja de Corinto era uma igreja mista e de grande presença gentílica, de povos gentios, ou seja, povos que não eram judeus. Mas ele diz: quero que vocês não ignoreis acerca dos nossos pais. Então ele chama a nação de Israel como sendo uma nação que é nosso pai. Esses antecedentes como nossos pais. Por que o nosso amado apóstolo Paulo faz isso? Ele faz isso justamente porque nós somos participantes das promessas de Deus para essa nação, no sentido de que essa nação aguardava o Messias. Nós, assim como ela aguardava pela expectativa, hoje nós já vivemos essa promessa. E assim como ela era filha de Abraão, nós somos filhos de Abraão pela fé. E ele diz: não quero que ignoreis nossos pais. Todos eles estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Nossos pais, todos estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Essa nuvem é a nuvem da presença de Deus no meio de Israel, como a gente tem visto nesses últimos dias. Deus tirou o povo de Israel, como a gente viu na data de Páscoa, aqui no domingo de Páscoa. Deus teve um desafio de intimidade com Moisés, quando a gente viu quando ele já estava em Monte Sinai. E Deus, ao guiar esse povo do Egito para a terra prometida, Deus fez com que todos estivessem debaixo da nuvem, todos passassem o mar. Que nuvem? A nuvem que simbolizava a presença de Deus. Aquela nuvem simbolizava a presença de Deus a guiar o seu povo. Para onde guiarei o povo? Moisés tinha uma nuvem para proteger o povo do sol causticante no meio do deserto e também para guiar o povo para onde eles deviam ir. E aquela nuvem simbolizava a presença de Deus. Diga comigo: a nuvem simboliza a presença de Deus. E ela nos fala justamente isso, que nós temos que ser guiados por Deus. É Ele quem deve guiar a minha vida e a sua vida. Ele é o nosso guia, Ele é quem nos dirige. Aquela nuvem, quando ela se deslocava, o povo se deslocava junto com a nuvem. Aquela nuvem, quando ela parava, o povo parava. Quando ela voltava a deslocar-se, o povo seguia a nuvem.
porque ela foi colocada para guiar o povo de Israel. Êxodo 13, 21 nos diz: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então, aquela nuvem era para guiar o povo no caminho. Nosso Deus, Ele se importa em dar direção à nossa vida, em guiar a nossa vida, em nos dirigir para o alvo que Ele deseja. E Ele é essa nuvem da manifestação de Deus no meio de Israel, que guiava os nossos pais para o destino que Deus os queria guiar. E hoje Deus, Ele se manifesta também, dirigindo e guiando os nossos passos para o alvo que Ele quer. Claro que aquela nação, ela tinha uma manifestação de Deus muito mais presente do que nós temos hoje, no sentido de uma presença manifesta, clara. Ela via o monte Sinai fumegar com a presença de Deus. Ela via a nuvem de glória de Deus guiá-los pelo meio do deserto. Ela via com os olhos físicos. Hoje nós enxergamos a presença de Deus com os nossos olhos espirituais. Mas ela viu uma manifestação especial de Deus. Foi uma das gerações que mais viveu o milagre de Deus. Foi uma das gerações que mais viveu o milagre de Deus. Se a gente pode contabilizar aí, ela vai estar aí entre a geração que mais viveu o milagre de Deus, juntamente com a geração que viveu os tempos de Jesus. As gerações que mais presenciaram o milagre de Deus. E além daquela nuvem representar o nosso Deus que nos dirige, que nos guia, aquela nuvem também tinha um significado muito especial. Porque o nosso Deus, ele não somente nos guia, nos dirige, nos ensina, nos instrui, não somente isso. O nosso Deus, Ele nos guarda. Diga comigo, nosso Deus nos guarda. Ele é o nosso guardador. Ele nos guarda. Ele nos protege. O Deus que guia os teus passos é o Deus que te protege. Aquela nuvem, além de guiá-los, protegia eles do calor do sol. E além de protegê-los do calor do sol, aquela nuvem, quando os egípcios vieram atrás do povo judeu, aquela nuvem saiu da frente do povo de Israel, se deslocou para trás do povo e separou o povo de Israel do povo egípcio. O povo que queria a destruição de Israel, ficou Deus entre o povo que queria destruir Israel e Israel. Sabe por quê? Porque simboliza a guarda de Deus, a proteção de Deus, a segurança de Deus para a tua vida. Por mais que o inimigo queira se levantar para destruir a sua vida, o teu Deus, Ele se coloca entre você e o seu inimigo para te proteger e para te guardar. Diz a palavra de Deus que aquela nuvem que clareava para o povo de Israel, ela tornou-se como trevas para o povo do Egito. Aquela nuvem que clareava para Israel, escureceu a visão dos egípcios. E aquela mesma nuvem que era a bênção para Israel, ela trouxe um alvoroço no meio do exército egípcio. Você está entendendo que você tem um Deus para dirigir os seus passos, e você tem um Deus para lhe proteger? Você está entendendo que você tem um Deus para guiar as suas decisões e te guiar a um lugar seguro e que mana leite e mel, e tem um Deus para te proteger do inimigo que quer que você não chegue na terra que mana leite e mel? Você tem um Deus que te guia e tem um Deus que te protege.
Você tem um Deus que te dirige e tem um Deus que te guarda. Porque assim como os nossos pais lá no deserto tiveram a nuvem para os guiar e tiveram a nuvem da presença de Deus para os guardar, nós hoje temos a presença de Deus que nos guia e que nos guarda. Glória a Deus. E aquele povo viu tanta coisa. Aquele povo viu o mar se abrir. Todos, diz a palavra de Deus aí no versículo 1, todos estiveram debaixo da nuvem. Versículo 1 volta a dizer, todos passaram pelo mar. Diga comigo, todos. Diga de novo, todos. Todos estiveram debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Todos. Êxodo 17:7. Nós vimos todos eles passando pelo mar. E chamou aquele lugar. Êxodo 14. 14-16. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Tinha o mar à sua frente, a montanha às costas, e os egípcios chegando-se diante deles. E o povo começou a clamar. E Israel disse, deixa de clamar e começa a marchar. Deixa de clamar e começa a marchar. Essa vara que tu tem à mão, ergue, que o mar vai se abrir. Ele vai se fender. E o mar se fendeu. E o povo passou a pé enxuto. Quem passou? Todos passaram. Nossos pais todos estiveram debaixo da nuvem. E nossos pais todos passaram o mar vermelho, a pé enxuto. Todos. Eles viram tantas coisas. Eles viram Deus, como nós vimos aqui no domingo de Páscoa. Deus nocautear cada divindade egípcia. Cada praga era Deus derrubando por terra um deus egípcio. Cada praga era Deus dizendo que os deuses egípcios não eram Deus, porque só há um Deus, e é o Deus criador dos céus e da terra, e que enviou seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles que nele creem. Só há um Deus. E eles viram aquelas pragas todas no meio do Egito. Faraó endurecia o coração e Deus agia. Faraó endurecia o coração e Deus agia. E Deus agia, sempre respondendo com uma praga para tirar o povo de Israel do Egito. Deus tira o povo de Israel do Egito. Deus manifesta a sua presença. A terra treme, o monte fumega, há fogo de Deus lá em cima. Moisés adentra no meio do fogo. Moisés sente a presença de Deus. Moisés desce com a face brilhando. Eles olham o mar, não tem para onde fugir. Eles atravessam o mar a pé enxuto. Lá vem os egípcios atrás. Eles morrem afogados. Eles viram tantos milagres, tantos milagres. A proximidade de Deus, Deus tão perto deles, a manifestação da presença de Deus, mas ainda assim, os nossos pais duvidaram da proximidade da presença de Deus. Êxodo 17:7 nos diz, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Será que os milagres, eles são necessários para aproximar as pessoas de Deus? Esse povo todo viu tanto milagre. Todos estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, mas eles olham e dizem, será que Deus está entre nós ou não?
versículo 2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Diga comigo de novo, todos. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Todos estavam debaixo da nuvem, todos passaram o mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. O que o apóstolo está dizendo aqui? Ele está fazendo uma similaridade. Todos nós aqui já fomos feitos participantes de Cristo quando fomos batizados. Amém? Mesmo você que ainda não desceu as águas do batismo, que ainda não foi batizado nas águas, você já foi batizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, você já faz parte do corpo de Cristo. Né? Que a Bíblia fala de pelo menos 4 batismos. E no ato que você se converte, que você aceita Cristo, naquele momento você já é batizado dentro do corpo de Cristo. Você passa a fazer parte do corpo de Cristo. E quando você passa a fazer parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo tem uma cabeça. Qual é a cabeça do corpo de Cristo? Cristo. Cristo é a cabeça. Então, quem dirige a sua vida quando você é batizada no corpo de Cristo? Cristo. Ele passa a dirigir a sua vida e ele passa a proteger a sua vida. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, ele está dizendo que aqueles nossos pais, que o povo de Israel, quando eles andaram debaixo da nuvem e quando eles passaram o mar vermelho, eles foram batizados em Moisés, isto é, eles reconheceram Moisés como autoridade de Deus sobre a vida deles. Eles reconheceram Moisés como um líder sobre a vida deles. Foram batizados em Moisés? Foram batizados, reconheceram a liderança e a autoridade de Moisés sobre as suas vidas, como aquele enviado de Deus, como servo de Deus. Então, quando eles andaram debaixo da nuvem, quando eles atravessaram o mar, realmente eles disseram, esse é um homem de Deus. Ele realmente é um líder escolhido de Deus. Nós estamos debaixo da autoridade dele. Nós somos batizados na nuvem e no mar. E ele é a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Que é o que aconteceu conosco quando nós somos batizados. Quando nós somos batizados, nós dizemos, eu morri para mim. E agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu morri para mim. E agora Cristo é quem governa a minha vida. E ele está dizendo isso, o apóstolo Paulo. Eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E vocês foram batizados em Cristo. Eles se submeteram a Moisés como representante de Deus. E vocês submeteram a Cristo, o próprio Deus que se fez homem. E ele continua o versículo 3. E todos comeram de um mesmo alimento espiritual. Diga comigo, todos. Todos andaram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés e todos comeram de um alimento espiritual. No meio do deserto, amados, não há fruteira e nem há pasto para o animal se alimentar. Mas o povo de Deus atravessou o deserto 40 anos e não atravessou só não, atravessou com gado. Porque Deus, Ele guia, protege e guarda. Se Deus lhe guiar pelo deserto, pode ter certeza que você está guardado e protegido no Senhor. Porque é Ele quem está te guiando. Amém? E no deserto, amados, também não tem padaria. Não tem padaria no deserto.
É porque ninguém vai abrir uma padaria no meio do deserto, né? Vai quebrar, né? Mas tem uma padaria do céu, que ela manda pão aonde ela quer. E Deus disse para Israel: eu não vou deixar vocês padecerem de fome, mas eu vou descer do céu o maná. Eu vou descer um pão do céu e vocês se alimentarão. Todo dia. E os israelitas se acordaram e viram o pão no arraial, o maná, e disseram: o que é isto? E aí ficou o nome, né? Maná. Porque maná significa o que é isto, né? É a pergunta, o que é isto, né? E ficou o nome, maná, como está escrito lá em Êxodo 16 e 15. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. No meio do deserto, onde não havia o que comer, Deus mandou pão do céu. Você entende que por onde você está passando, se não tiver padaria, Deus vai mandar pão do céu? Você entende que aquilo que você tem procurado e não tem conseguido achar, o teu Deus, Ele provê do céu? Você entende que as circunstâncias que você está passando, o Senhor diz para você que Ele é poderoso para suprir aquilo que você não tem achado no deserto. Os teus olhos se erguem e você não acha, mas Deus te diz: mas eu tenho um pão para você. Todo dia de manhã lá estava um pão servido, menos o sábado, porque na sexta-feira Deus mandava para a sexta e para o sábado. E era o único dia que podiam reservar, né? Porque se eles inventassem de reservar em outro dia, no outro dia estava apodrecido. Porque o nosso pão, amados, é o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não se atribule com o dia de amanhã, porque o maná de amanhã só vai chegar amanhã. Não esteja ansioso com o dia de amanhã, porque o maná de amanhã só chega amanhã. E o maná de hoje Deus já te entregou. Glória a Jesus. E todos beberam de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Diga comigo: todos. Todos. Todos eles foram, todos eles estiveram debaixo da nuvem, todos passaram o mar, todos foram batizados em Moisés, todos comeram do alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual. Não foi outra bebida não, uma bebida para uma parte, uma bebida para outra, foi a mesma bebida espiritual. Todos. No meio do deserto, com sede, no meio do deserto, sem água, mas quem tem Deus tem tudo. Diga comigo: quem tem Deus tem tudo. No meio do deserto, sem água, mas Deus faz brotar água até da pedra. Êxodo 17:6. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Ele bateu na pedra e a pedra jorrou água. Salmo 95:1 diz: vinde e cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação.
Ele é a rocha da nossa salvação. Eles foram batizados em Moisés, comeram da comida do alimento espiritual e beberam da bebida espiritual. O alimento espiritual e a bebida espiritual para a igreja de Corinto e para mim e para você hoje é o quê? O pão e o vinho. Eles comeram do maná. Eu e você comemos do pão, que simboliza o corpo de Cristo. Eles beberam da água que saiu da rocha. Eu e você bebemos o vinho, que é o sangue de Cristo que nos purificou de todo o pecado. Todos eles foram batizados em Moisés. Todos eles alimentaram-se do alimento espiritual. Todos eles beberam da bebida espiritual. E a água saiu da rocha. Ele é a nossa rocha. E me chama a atenção, amados, o versículo 4, porque Israel estava numa jornada no meio do deserto. Israel não estava alojado no deserto. Israel estava caminhando no deserto. E sabe o que é que a Bíblia diz? Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Vocês já viram pedra andar? Eles bebiam da bebida espiritual, da pedra espiritual que os seguia. Oh, aleluia! No meio do deserto, a pedra que tem água, para que você não padeça no meio do deserto, ela vai seguindo com você. Sabe por quê? Porque a pedra é espiritual. Aonde você chegar, essa pedra tem água para lhe alimentar. Ela tem água para matar a sua sede. Ela tem água para que você não morra desidratado, porque essa pedra se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o rochedo da nossa salvação. Ele é a rocha da nossa salvação. E por onde eles iam, Jesus Cristo estava no meio deles. Espiritualmente se fez presente, manifestou a sua presença e a sua provisão continuamente no deserto. E eu tenho certeza que a água daquela rocha, não tem água mineral nenhuma aqui no Ceará, que tem a mesma qualidade, o mesmo sabor. Porque aquela pedra que jorrou água, jorrou por ordem da pedra espiritual. E a pedra espiritual é aquela que criou todas as fontes de água. Seu nome é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Versículo de número 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Diga comigo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Vocês perceberam? Todos andaram debaixo da nuvem, da presença de Deus. Todos passaram o mar vermelho. Todos foram batizados em Moisés. Todos alimentaram-se do alimento espiritual. Todos beberam da bebida espiritual. Todos. Todos viram os milagres de Deus. Todos viveram um tempo da história da humanidade com grande manifestação da presença de Deus. Todos viram milagres no deserto, aparecer pão de manhã para se comer, feito, sem ninguém produzir, descido do céu. Todos beberam de uma água jorrada de uma rocha. Todos viram a presença de Deus, viram o rosto de Moisés brilhar, viram a ira de Deus ser derramada sobre os egípcios, viram a presença de Deus, viram o poder libertador de Deus, viram as pragas no Egito, viram Deus agir.
todos viram, todos. Por isso que eu fiz questão de pedir a vocês para repetirem comigo todos, a enfatizar a palavra todos, porque não foram alguns que viram, porque não foram alguns selecionados por Deus, mas foram todos de Israel, e até uma mistura que foi junto com Israel viu o poder de Deus ser manifesto, viu a presença de Deus manifesta. Começaram vendo o poder de Deus, a intimidade de Moisés com Deus, a manifestação da graça de Deus. Mas diz a palavra de Deus, que Deus não se agradou da maior parte deles. Vocês lembraram que eu disse para vocês? Que não é importante a gente apenas começar bem, a gente precisa permanecer bem e terminar bem. Você começou bem, glória a Deus. Vamos permanecer bem. Você não está bem? Vamos ficar bem, porque a gente precisa terminar bem. E Deus não se agradou da maior parte deles. Eu achei que o apóstolo Paulo, ele usou aqui de eufemismo, né? Ele quis aliviar uma dura verdade. Ele diz assim, Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maior parte de todos eles que viveram tudo isso. Por isso eles foram prostrados no deserto. Por isso eles caíram no deserto. Por isso eles tombaram no deserto. Por isso o deserto virou como um sepulcro, como um cemitério de cadáveres, quase 100 israelitas morrendo todo dia. Por quê? Porque Deus não se agradou da maior parte deles. Abra sua Bíblia em Números capítulo 1, versículo 46. Números, capítulo 1, versículo 46. Vamos ver aqui quantos foram contados no censo. Todos os contados eram, leiam aí, todos os contados eram 603.550. O que é a maioria de 603.550? Basta a metade mais um, já é maioria, sim ou não? 99%, a gente diria assim, quase todos, né? Mas desses 603.550, com maiores de 20 anos, você sabe quantos o Senhor não se agradou? Você sabe de quantos o Senhor não se agradou? Desses 603.550, Deus não se agradou de 603.548. Duas pessoas agradaram o coração de Deus. Quem é? Calebe e Josué. Diz a palavra de Deus, em Números 14, 24, 28 e 29. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos,
assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Olha só o que Deus diz. Só Calebe e Josué entrarão, porque em vocês foi achado um outro espírito. Vocês foram na terra, vocês creram no que eu vos disse, e vocês entrarão nessa terra e a possuirão. Mas todos os outros, eu farei vocês andarem no deserto, a rodear, até todos caírem prostrados no deserto. Quando caírem prostrados no deserto, a nova geração, juntamente com Josué e Calebe, entrarão na terra prometida. Tanta gente viu o poder de Deus, tanta gente provou de Deus, tanta gente alimentou do alimento espiritual, da bebida espiritual, tanta gente foi batizado em Moisés, tanta gente viu a manifestação de Deus, mas só Josué e Calebe permaneceram firmes em confiar no Senhor. Entraram na terra, viram que havia uma luta para ser guerreada, mas não confiaram em suas próprias forças, confiaram na promessa de Deus. Deus disse que essa terra é nossa, então vamos lá lutar. Mas os outros 10 espias contaminaram o coração do povo todo e não escutaram a voz de Josué e Calebe. E porque Josué e Calebe creram na promessa de Deus e se dispuseram a lutar pela terra prometida, Deus os poupou e os fez entrar na terra prometida. Os 38 anos que eles ficaram girando no deserto, quase que diariamente, se fosse fazer uma média, era 100 pessoas tombando, prostrando-se no deserto. O deserto virou um grande cemitério. Não é isso que Deus queria para aquele povo. O que Deus tinha para aquele povo era uma terra que emana leite e mel. O que Deus tem para mim e para você é muita sorte de bênção espiritual. Esta geração viu muitos milagres e a manifestação da presença de Deus. Mas milagres em si mesmos não aproximam os homens de Deus. Diga comigo, milagres em si mesmos não aproximam os homens de Deus. Mas Deus nos leva aos milagres. Os milagres não aproximam os homens de Deus, mas Deus nos leva aos milagres. Há muitas histórias que a gente poderia aqui contar para vocês, ilustrar, de pessoas que foram tocadas pelo milagre de Deus, mas não se aproximaram de Deus. Pessoas que foram curadas de doenças terminais, mas não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aleijados que passaram a andar. Tem um caso aqui no interior do nosso estado, de um adolescente, cadeirante. Ela não podia andar. E Deus curou. Isso tem uns 4 anos. E Deus curou. Ela voltou a andar. E o pai, por incrível que pareça, aquele município aqui no interior do estado do Ceará foi chacoalhado com essa notícia, né? Mas o pai queria porque queria que a filha continuasse na cadeira, porque senão ia perder o benefício. Se milagres aproximassem pessoas de Deus, um pai desse jamais trocaria
a liberdade e saúde da filha, por qualquer que fosse o valor pecuniário. No interior do nosso estado, um pescador perdeu a vista. Estava descamando o peixe. Escama veio no olho e vazou o olho. Estava tendo a cruzada no município, no interior. Correram, levaram o pescador lá, que perdeu a visão tratando o peixe, que tinha acabado de chegar da pesca. O pregador orou, Deus recuperou a vista dele, para a glória de Deus. E o pregador perguntou: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E ele disse: não. Ele foi curado fisicamente, mas continuou cego espiritualmente. Sabe por quê? Porque milagres em si mesmos não aproximam os homens de Deus. Mas Deus nos leva aos milagres. Existe muita gente correndo atrás de milagres, mas não atrás de Deus. Mas quem vai para perto de Deus consegue enxergar milagres e viver milagres. Glória a Deus. E por que, amados, que essa nação que viu tantos milagres não pôde entrar na terra prometida? Por quê? Porque pecaram. Versículo 6 nos diz: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Olha só o que diz Números capítulo 11, versículo 4 e 6 sobre a cobiça desse povo. Quem quer aqui? Quem quer aqui entrar no Monte Santo do Senhor? Quem quer aqui entrar na Jerusalém Celestial? Glória a Deus. Todos nós queremos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse povo é uma figura para a gente. Isso aconteceu de fato. Isso é um fato histórico. Paulo está advertindo a igreja de Corinto. E isso é uma advertência para mim, uma advertência para você, uma advertência para nós. E se a gente quer, a gente não pode cometer os mesmos erros que fizeram com que eles caíssem e morressem no deserto e não entrassem na terra prometida. E um dos erros está no versículo 6. Eles cobiçaram as coisas más. Números 11, 4 e 6. E o vulgo estava no meio deles, os estrangeiros, que saíram junto com o povo de Israel, e veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos porós, e das cebolas, e dos alhos, mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Diga comigo: cobiçar as coisas más. Que Deus guarde a mim e você de cobiçar as coisas más. É importante perceber, amado, nesse texto que acabamos de ler, que havia uma mistura no meio do povo. Um povo que não era judeu, mas saiu juntamente com os judeus lá do Egito. E foi esse povo que começou a ficar insatisfeito, porque teve um desejo muito forte de comer carne. Teve um desejo muito forte. E eles começaram a contaminar os outros. E os judeus começaram a chorar e a reclamar. Porque, se eu tivesse no meu tempo lá do Egito, mas antes nós estivéssemos lá, pelo menos lá a gente comia peixe de graça, cebola, alho poró.
pepino, de graça. Olha a mentira do cão. De graça. De graça. Escravos, trabalhando para o Império Egípcio, sendo torturados, às vezes até mortos, de graça, de graça. De graça coisa alguma, eram escravos no Egito. De graça eles estavam recebendo sim o maná do céu. Aquilo eles estavam recebendo de graça. Mas o alho, a cebola, o peixe, o pepino, lá no Egito, não era nada de graça não. Coisa nenhuma de graça. Eles pagavam com a escravidão, com o jugo pesado do Império Egípcio. E aí o inimigo vem com essa história. Lá era de graça coisa alguma. Quando nós saímos do Egito, amados, nosso coração não pode permanecer lá. O povo foi tirado do Egito, o povo foi libertado, mas o coração permaneceu preso ao Egito. Não conseguiam ver a bênção de Deus como bênção. Desprezaram a bênção de Deus em nome de um alho poró, de alho, cebola e pepino. E ainda disseram que lá era de graça. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. O que você tem recebido de Deus é gracioso e é bênção de Deus. Não sinta saudade do tempo em que você estava fora dos caminhos de Deus. Quando o inimigo quiser te dizer que as coisas estão mais difíceis, olha para a rocha da tua salvação. Olha para o maná que há diante dos teus olhos e agradece a Deus. Olha para o maná e renova em ti um coração de gratidão ao Senhor. Mas não deixa ele te enganar que aquele tempo antigo era o tempo bom. Não deixa ele te enganar que o tempo em que você ficava à noite dobrando com os amigos numa mesa de bar, ou seja lá o que você bebia, era o tempo bom, era o tempo de graça, que não era de graça coisa nenhuma. O inimigo estava ceifando a tua alma, o inimigo estava colocando você sobre escravidão, e você diz, mas naquele tempo tinha isso, naquele tempo tinha aquilo, meus colegas pagavam uma grade de cerveja para mim, pagavam uísque para mim, pagavam aquilo para mim. Nada era de graça, você estava sob a escravidão do inimigo, e Deus tem colocado muito mais para você. Ele tem te dado o alimento espiritual, Ele tem te dado a bebida espiritual, Ele tem colocado diante dos teus olhos e dos meus bênçãos divinas. Glória a Jesus. Santo Deus. Deus te diz essa noite, não cobiça as coisas más. Deus te diz essa noite, não olha com saudade para aquele tempo. Deus te diz essa noite, passa o carnaval, ai meu tempo que eu não era crente, coisa nenhuma. O meu tempo que eu estou aos pés do Senhor. O meu tempo que eu estava lá correndo atrás disso aqui, daquilo outro, fantasiado disso, daquilo outro, não, coisa nenhuma. O meu tempo em que estou com vestes brancas e com o óleo do Espírito sobre a minha cabeça. Não desvalorize aquilo que Deus tem te dado, não torne comum aquilo que Deus tem colocado diante de vossos olhos. Não quero mais esse maná não, eu queria o alho poró, eu queria a cebola, eu queria o peixe que era de graça coisa nenhuma. De graça você tem hoje, que Deus tem te abençoado. Não desprezemos o que recebemos do Senhor, e nem venhamos a valorizar o que está lá no mundo. Que não haja em nosso coração um sentimento de saudade, que não haja em nosso coração um desejo pelas coisas que não são de Deus, mas que haja em nosso coração um desejo, uma alegria pelo maná que Deus tem trazido a nós. Insatisfação com a bênção celestial, que Deus nos guarde disso. Números capítulo 11, versículo 31, nos diz que o Senhor soprou um vento.
E aquele vento trouxe codornizes para o arraial. Aquelas codornizes, assim, 90 centímetros do chão, muita codornizes, parecia assim. Deve ter escurecido, né, de tanta codorniz. Caíram, o povo pegou. Diz que dos mais lentos, né, digamos assim, dos mais lentos, encheram 10 barris de codornizes. Agora a gente vai matar a saudade de carne, né? E eles botaram na boca. Não deu tempo nem mastigar direito. Eles começaram a sentir a ira de Deus, porque eles escolheram o que Deus não tinha para eles. Não escolha aquilo que Deus não tem para você. Deus escolheu para eles um maná. Deus escolheu para eles um alimento saudável. Mas eles escolheram um modelo antigo. A gente quer carne. A gente quer carne. Sabe por quê? Quando você se ajunta com vulgo, quando você se ajunta com mistura, a mistura só quer carne. Quando você se ajunta com estrangeiros, com quem não tem aliança com Deus, esse povo só quer carne. Quando eles começaram a comer, veio a ira de Deus e começou a sair carne pelos seus orifícios. Diz a palavra de Deus: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro, ao redor do arraial, quase 2 côvados, 90 centímetros sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes. O que menos tinha, colheram 10 homeres e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. A ira de Deus se acendeu, aquele povo morreu. Chamaram aquele lugar de Quibrote-Ataavá, sepulcro do desejo desmedido. Não cobiceis as coisas más. Não cobiceis as coisas antigas, porque há um sepulcro para os desejos desmedidos. Amém? Guarda o teu coração na pureza, na fidelidade e no amor para com o teu Deus. Guarda o teu coração naquilo que Deus tem colocado para ti, em bênçãos celestiais que Ele tem concedido a ti. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender com essa figura de advertência, que não podemos cobiçar as coisas más, porque as coisas más, elas nos deixam cair no meio do caminho e ser enterrado em Quibrote-Ataavá. Versículo de número 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Segundo, não podemos cometer o erro que os nossos pais cometeram de idolatria. Moisés subiu, eles fizeram um bezerro de ouro e começaram a dizer: esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. E começou a adorar aquele bezerro. Aquele bezerro começou a ser reverenciado. E aí fizeram uma festa de um banquete ritualístico. E ali também começaram a brincar, né? A folgar. Que aí também dá uma conotação de farra e de libertinagem sexual, esta palavra. E aí Moisés desceu, e quando Moisés desceu e viu aquilo no meio do arraial, Moisés via com as tábuas escritas pelas mãos de Deus, com o dedo de Deus. E a ira se acendeu de tal forma que Moisés quebrou aquelas tábuas, quando viu aquilo. Enquanto ele estava na presença de Deus, lá no cume do monte,
o povo estava adorando o bezerro. O outro caso que fez esse povo cair no deserto, prostrado, morrer, tombar, foi a idolatria. E aí aqui eu quero de você uma atenção muito especial, porque o nosso coração, ele anseia por adorar a alguém, porque nós fomos feitos para adorar. E se nós não adoramos e glorificamos a Deus, nós acharemos alguma coisa para botar no lugar de Deus. Se eu não adoro a Deus, eu vou arrumar alguma coisa para botar no lugar de Deus. E eu vindo à igreja, semanalmente, participando das atividades, eu ainda corro o risco de colocar outra coisa no lugar de Deus. Aquele povo viu muito milagre, viu muito agir de Deus, viu muito poder de Deus, mas ainda colocou um bezerro no lugar de Deus. Um bezerro feito pelas suas próprias mãos. Um bezerro que não conseguia, por si só, atravessar o mar vermelho, que se dirá abrir o mar vermelho. Um bezerro que por si só não podia fazer tremer o monte, que se dirá fazer fumegar o monte com a nuvem da glória de Deus. Um bezerro que jamais conseguiria ter tirado eles do deserto, porque o bezerro não pôde nem se fazer a si mesmo, teve que ser feito pelas próprias mãos dos idólatras. Então, que nós tenhamos cuidado, para que não venhamos a nos fazer idólatras. Não vos façais, pois, idólatras. Ah, mas eu sou crente, sou evangélico, não tenho nenhuma imagem lá em casa. Mas quem disse que a idolatria, por si só, tem que ter um objeto tocável, que você toque, físico, material. A idolatria não precisa disso. Só precisa você deslocar Deus do trono do seu coração e fazer com que qualquer outra coisa assente-se nesse trono. Qualquer outra coisa ou pessoa. Versículo de número 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram no dia 23.000. Olha o que aconteceu. Chamaram Balaão, profeta, e disse: eu quero que você amaldiçoe esse povo aí, que esse povo está vindo. Amaldiçoe esse povo, porque eu não sei como é que, já estou sabendo toda a história que está acontecendo, que aconteceu no Egito, e se eles não forem amaldiçoados, vai acontecer isso com o meu povo também. Balaão foi lá para amaldiçoar o povo. Quando ele foi amaldiçoar, abençoou o povo. Você não pode abençoar, eu chamei você e foi para amaldiçoar. Aí ele foi amaldiçoar, abençoou de novo. Abençoou de novo. Eu te pago, te trago aqui para amaldiçoar e tu abençoa? Agora o que foi que restou aí para mim? Faz é o seguinte, esse povo é o povo de Deus. Por mais que eu queira amaldiçoar, eu não consigo, já tentei. Eu só posso abençoar, porque esse povo já é abençoado por Deus. Eu não posso amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado por Deus. Você é abençoado de Deus, amado. Não tem quem pode amaldiçoar a tua vida, porque você já recebeu a bênção de Deus. Glória a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Já que não pode amaldiçoar ele, a única forma que tu tem de resolver esse problema é tu fazendo esse povo desagradar o Deus deles. Faz esse povo pecar, que aí pronto. Aí por si só eles já desandam. Não precisa mais nem de um profeta para amaldiçoar, não. Só faz eles pecarem. E como é que eu vou fazer isso? Faz eles se prostituir com as tuas filhas, com as filhas do teu povo. Que se tu fizeres isso, por si só, eles cairão. E aí o que o povo moabita fez? O povo moabita entrou no meio do povo de Israel. O povo de Israel pecou porque se prostituiu. E o povo abriu uma brecha espiritual. Você está entendendo que quando você aceitou a Jesus, você assumiu um compromisso de zelar por esse templo, que é templo e morada do Espírito Santo? Você está entendendo que você não pode mais fazer com o seu corpo aquilo que você fazia antes de conhecer a Deus? O que você vivia lá no Egito? Você deixava a sua mulher em casa e ia passar o final de semana longe da sua mulher e fazendo o que não devia? Você está entendendo que
que quando você aceitou a Cristo, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, e você que namora, não pode namorar do mesmo jeito que você namorava antes. Você está entendendo? Que há um novo jeito de se viver? Que há um caminho de santidade? Que porque eles se prostituíram, eles conseguiram receber a ira de Deus? Você está entendendo que você precisa viver um novo modo de viver a sua sexualidade? Que a sua sexualidade ela é para glorificar a Deus e não para pecar contra Deus? Que a sua sexualidade é um presente de Deus para você, mas você deve usar esse presente de uma forma que glorifique a Ele. Amém? E aí Deus feriu mais de 20 mil naquele dia. Caíram, morreram. Diz o apóstolo Paulo, e caíram num dia 23 mil. Morreram, caíram, pelo pecado da prostituição. Prostituição no sentido geral, usar o sexo da forma contrária àquilo que nos ensina a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que o sexo é para ser vivido no santo estado do matrimônio. Homem, mulher, mulher e homem. E num relacionamento monogâmico. Um homem e uma mulher. Amém? Sou noivo, sou noiva. Ainda não é casado. Suba ao altar, receba a bênção de Deus e depois viva a beleza da vida conjugal. Amém? Mas nós estamos em tempos novos, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Mas nós estamos no século 21, mas a palavra de Deus não mudou. E o nosso Deus é o mesmo. E Ele quer uma vida que glorifique seu santo nome. Porque senão a gente vai tombar e vai cair no meio do deserto. E Deus não quer que eu e você tombe e caia no meio do deserto. Versículo de número 9. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Olha só o que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel encontrou Arade, lutou contra Arade, venceu a cidade de Arade. Conversaram com Edom, permita-nos passar no meio da terra de vocês. Não, não pode. Nós vamos passar, a gente não vai beber água de vocês, não vamos colher frutas das fruteiras de vocês, nós só queremos passar, a gente passa pela estrada real. Se porventura algum animal nosso beber da sua água, ou algum dos nossos filhos tomar alguma fruta das vossas árvores, nós pagaremos o preço. Você diz o preço que a gente paga. Edom disse, não, por dentro dos nossos termos você não vai passar, por dentro do nosso território não. Aí o povo teve que arrodear Edom. Ao invés de seguir em frente, tiveram que arrodear no meio do deserto Edom. Aí sabe o que aconteceu? O povo tentou o Senhor. Números 21, 4 e 6. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Diga comigo, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Olha só o que aconteceu. O povo começou a rodear por um caminho. Nesse caminho o povo se angustiou. Sabe por quê? Porque nós olhamos e a gente quer um caminho mais curto, mas às vezes Deus quer que a gente arrodeie. Arade, Deus diz, pode levantar a espada e pode lutar contra eles. Mas tem hora que Deus diz assim, não é para lutar não, é para rodear. E aí a gente quer que a coisa seja do nosso jeito. A gente quer que seja do nosso jeito.
E o povo de Israel queria ter guerreado com Edom para passar nos termos de Edom. Mas Deus disse, não, você não vai guerrear. Contra Herade você já guerreou, já deu a vitória. Agora você vai arrodear, porque tem hora que é para enfrentar, mas tem hora que é para evitar. Você sabia disso? Tem hora que a gente tem que enfrentar, mas tem hora que a gente tem que evitar. Aí a gente dá um rodeio bem grande, só para não enfrentar. E quem vai dizer a hora de enfrentar e a hora de arrodear é o Senhor, não é você não. É Ele quem vai dizer. Oh, Deus grande, porque é Ele quem nos guia, Ele é a nuvem que guia. E aí eles arrodeando no caminho. E no caminho o que aconteceu? A alma do povo angustiou-se naquele caminho. Por que se angustiou no caminho? Porque o caminho era mau? Não, porque não era o caminho que eles queriam. Você está angustiado no caminho que você está andando? Você está angustiado? Mas se esse é o caminho que Deus te botou, suporte e aguenta, porque ele é o melhor caminho. Tem caminho que a gente se angustia, porque tem caminhos de angústias. O próprio Jesus se angustiou lá no Getsêmani. Mas só não permita que essa angústia faça você tentar Deus. Olha só o que eles disseram. Aqui estamos, vocês fizeram a gente subir do Egito apenas para morrer nesse deserto. Não, ele não fez subir do Egito para morrer no deserto. Eles iam morrer no deserto por conta do pecado deles, mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nenhum de nós pereçamos. A vontade de Deus é que nós sejamos glorificados. A vontade de Deus é que alcancemos a eficácia da nossa salvação em Cristo Jesus. A vontade de Deus é que adentremos na glória com Cristo Jesus para vivermos eternamente com Ele. Ele não quer que nem eu, nem você, nenhum de nós pereça. Mas pastor, eu estou em pecado. É por isso que ele traz essa palavra, para o perdão dos nossos corações, para perdoar as nossas vidas, porque ele não quer que eu e você tombe no meio do deserto. E aí o povo começou a ser picado pela serpente. E aí Deus disse para Moisés, Moisés, faz agora uma serpente de metal e levanta essa serpente no meio do povo. Na hora que alguém for picado por a cobra, manda o povo olhar para a serpente. E quando o povo olhava para a serpente, de imediato eram sarados. Você que está nos visitando essa noite, esse povo todinho aqui, que gosta de cultuar a Deus, e é alegre porque encontrou o Criador dos céus e da terra, e não um Deus distante, mas um Deus amigo, que nos amou de tal forma que enviou seu Filho para morrer por nós. Esse povo todinho foi picado pela cobra e estava para morrer, mas foi levantado um no madeiro, que todos que olham para ele encontram salvação. Jesus Cristo, falando com Nicodemos, ele disse, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi levantado na cruz. Você que está picado pela cobra do pecado, basta você olhar para a cruz